Também agradecer a todos os outros presentes, né? Espero que a gente possa ter um debate também junto com os professores e com todos vocês e poder compartilhar um pouco do que foi desenvolvido ao longo desses 4 anos. O tema da tese é um modelo de governança baseado em justiça para ecossistemas baseados em plataformas. Então, o primeiro conceito aqui que é importante, eu entendo, que é o de ecossistema, que é o quê? Um conjunto de atores que juntos vão criar e compartilhar valor. Um valor que não poderia ser criado individualmente por cada ator desses sozinhos. Então, eles precisam estar juntos. E a plataforma, de certa forma, é a tecnologia que vai ajudar nessa criação e nesse compartilhamento de valor. Às vezes, intermediando a relação entre as pessoas e, às vezes, como a própria base para se desenvolver essas inovações. A gente vai acabar falando mais nessa tese de plataformas de intermediação, tá? Então, a grande pergunta, será que a gente tem um problema com relação a essas plataformas, né? Será que existem questionamentos a ser feitos quando a gente fala em ecossistemas baseados em plataformas, né? E claramente a gente vê que na prática existem esses problemas, né? Existem diferentes discussões sobre o assunto, e em parte esse problema está relacionado com a governança dessas plataformas. O que é essa governança? Basicamente é o conjunto de regras que vai definir como esses atores vão se comportar, né? Ou seja, que comportamento cada ator vai adotar nessa inter-relação que ocorre entre eles. E aí o que acontece com relação aos modelos de governança, né? Essas regras podem não ser desenvolvidas de maneira que agrade a todos. Aqui eu uso muito a palavra justo, né? No sentido de alinhar expectativas, tanto o que tu coloca de esforço dentro de uma plataforma, quanto o que tu tira de resultados por participar dessa plataforma. Só que quando a gente olha para a governança das plataformas, pelo menos até o momento, eu não encontrei nenhum estudo na área de gestão que aborda o tema de governança em ecossistemas baseados em plataformas conectado ao tema de justiça, né, trazendo teorias de justiça. E eu entendo que parte desses estudos não existem porque a nossa visão de mundo, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, é muito contratualista. O que isso significa? Que se existe um contrato que as partes aceitaram, ele passa a ser justo. Os termos que estão nesse contrato, que é parte do modelo de governança adotado, passa a ser justo porque todo mundo aceitou isso. Só que, a bem da verdade, isso não representa a realidade, né? Os contratos podem ser aceitos para depois, quando forem implementados, se descobrir que eles são injustos. Então, a nossa explicação que a gente vai tentar trabalhar com esse fenômeno, né, de justiça é olhar para essa visão contratualista e ver o que pode ser entendido para compreender melhor esse fenômeno. E aí o primeiro conceito que é importante de definir é o de justiça. Tá? Tem duas visões principais, né? Uma é a contratualista, que eu falei, que é basicamente, se tem um contrato, se todo mundo concordou com o que está nesse contrato, nessas regras, né? Ele passa a ser justo. E outra deontológica, que basicamente diz, olha só, tem princípios que vão definir o que é justo. Esses princípios, em geral, têm que ser aceitos por todo mundo. Se não for aceito, claramente não é um princípio. Ele não tem como nos guiar se uma parte não concorda com esses princípios. E esse talvez seja o grande desafio de quando se fala em justiça. E esses princípios vão nos ajudar ou seja, vão ser as diretrizes para desenvolver as práticas que a gente quer de governança, quais mecanismos dentro do processo de governança a gente vai ter, o próprio processo de governança, se ele está utilizando ou sendo realizado de maneira justa, né? Então, tudo isso parte desses princípios. Então, a gente tem, por exemplo, o princípio de mercado, que vai utilizar o quê? Vai utilizar o mecanismo de preço para definir o preço correto, adequado, para se negociar num mercado aberto. Hierarquia. Então, você tem uma hierarquia de pessoas onde os de cima têm mais poder sobre os de baixo para coordenar as atividades que são necessárias. Tu pode ter as redes, tu pode ter um clã, tu pode ter um sistema de normas. Então, varia um pouco como você define esses mecanismos baseados nos princípios. E a gente falou da visão contratualista, não significa que ela não tenha princípio, mas as teorias mais recentes contratualistas colocam muito o princípio distributivo como sendo justo, que significa o quê? A equidade na distribuição dos recursos. Então, se eu adotar, na hora de formular esse modelo contratual, essa equidade, eu tenho mais chances de ter um modelo justo, né, de governança ou de contrato, ou que seja. E aí vem um outro argumento relacionado por que fazer esse estudo. Bom,
O ecossistema, como a gente falou, cria valor quando tu tem atores interagindo dentro dele. Quanto mais atores eu tenho, mais valor eu consigo criar. Isso se chama efeito rede. Né? Eu preciso ter uma quantidade grande de atores e ter interações entre esses atores para que esse valor seja criado. Um ecossistema que não conseguir atrair os participantes para dentro dele, ou não conseguir fazer com que eles interajam, não vai gerar valor. Mas o que que faz, afinal de contas, eles quererem vir e querer interagir? O modelo de governança que a gente vai decidir adotar. Tá? Ou seja, se esse modelo de governança não for adequado, se não for justo para os participantes, eles vão embora. Ou vão procurar outro ecossistema que entregue aquilo que eles têm, que eles estão esperando como ganhos em relação ao que eles estão colocando de esforço. A partir daí, a gente desenvolveu a nossa questão de pesquisa. Né? Então, nessa base teórica, vem a questão: por que a gente precisa de um modelo de governança baseado na justiça? E a grande pergunta é, bom, se sim, como que ele deveria ser? Né? Então, a gente partiu dessa questão de pesquisa. Para responder essa questão, a gente desenvolveu um modelo teórico que, inicialmente, ele se embasava nessa justiça distributiva, né, num modelo, muitas vezes, contratualista, ou seja, tu tem um contrato, tu faz a decisão de como vai ser distribuído esses ganhos. A gente fez um estudo de caso múltiplo em ecossistemas baseado em plataforma, no caso de delivery de comida, a Rappi na Colômbia, o iFood no Brasil e o App Justo, que é uma menorzinha também do Brasil, que hoje atua principalmente em São Paulo. A gente entrevistou 18 entregadores e 19 restaurantes. É um ponto importante que quando a gente fala de plataformas ou mesmo ecossistemas, eles têm múltiplos lados. E entender esse fenômeno desses múltiplos lados nos ajuda a ter uma visão mais completa desse fenômeno ecossistema, plataformas, tá? A gente fez uma análise comparativa desses casos, uma análise documental e de conteúdo, uma transcrição das entrevistas. Então, tudo isso está mais detalhado na tese, né? Eu não quero trazer aqui para vocês esses detalhes, mas eu acho importante trazer os principais pontos, principalmente relacionados a essas entrevistas. Então, quando a gente foi lá e conversou com os entregadores, tanto na Colômbia, assim, tinha que ir para a rua mesmo, né? Sentar com eles na beira da calçada e trocar uma ideia, né? Seguir esse roteiro de entrevista que foi construído. E o que eles nos diziam? Por que você está trabalhando nessa plataforma? Bom, primeiro porque não tem emprego, não tem outra opção. Ou eu faço isso, ou eu não tenho o que fazer. Eu fico à mercê de não conseguir muitas vezes comprar comida para o meu filho, para minha filha, para quem estiver dependendo de mim. Outra coisa que eles disseram, olha só, até tem outras opções no mercado de emprego, mas eles não conseguem pagar a mesma coisa que eu ganho aqui. Ou então, eles não me oferecem a mesma flexibilidade que eu tenho aqui. Eu entro numa empresa e tenho que trabalhar 10, 12 horas dentro de um contrato de trabalho, fechado dentro de uma empresa, e não consigo sair dali. Porém, ao mesmo tempo que eles diziam que isso é interessante, ganhar mais e a flexibilidade, eles também diziam, olha, para te ganhar minimamente razoável, tu tem que trabalhar de 13 a 14 horas por dia, todos os dias da semana. Não tem sábado e domingo. Então, puxa, que flexibilidade exatamente é essa? Que percepção de flexibilidade é essa? Eles entendem também que o risco é muito alto, tá? Então, tu trabalha muitas vezes numa bicicleta no meio do trânsito, com uma motocicleta no meio do trânsito, de noite, com risco de ser assaltado. Existe essa preocupação da parte deles de sofrer um acidente e, puxa, quem depende de mim? Como é que eu vou sustentar essas pessoas? Sabe? Eles têm consciência disso, não é que isso não exista e que é tudo lindo e maravilhoso. Né? É uma preocupação que eles têm. E aí vem aquela outra preocupação. Por exemplo, eles dizem assim, olha só, eu prefiro não trabalhar em dia de chuva porque é mais perigoso. Então, eles tentam evitar esse risco. Porém, outros vêm e dizem, olha, eu trabalho em dia de chuva porque é quando paga mais, quando tem menos entregador na rua. Ou seja, tu cria conflitos dentro dessas pessoas por causa do modelo de governança que a plataforma decidiu adotar, certo? E não tem negociação. Né? Basicamente, ele tem lá o contrato, aquele modelo contratualista. Você quer, você aceita. Você não quer, vai procurar outra coisa. Muitas vezes não tendo essa outra opção que garanta ou mesmo ter um emprego, ou pagar melhor, ou ter uma flexibilidade aparente. E a gente foi também conversar com os restaurantes, né? Puxa, como é que o restaurante será que percebe essas plataformas? Eles vêm como uma estratégia para atrair os clientes, né? Eles chamam de atrair para o salão, né? Que é para se alimentar no local. Outro ponto positivo que eles veem é que não precisa gerenciar uma logística de entrega, né? Às vezes um restaurante pequenininho tem uma unidade, numa cidade pequena, tu ter toda uma logística de entregadores, isso gera não só custo,
mas eles entendem às vezes como uma incomodação de tu ter que gerenciar pessoas, né? Acaba sendo um grande desafio. E é interessante, porque eles dizem assim, olha só, hoje se tu quer fazer entrega de comida, que é uma comodidade para os clientes, tu tem que estar ou na Rappi da Colômbia ou no iFood no Brasil. Tu não tem outra opção. Ou tu está dentro dessas, ou o cliente não vai te encontrar para fazer uma entrega de comida. Não vai te encontrar, entre aspas, porque teve um dos entrevistados que disse assim, olha só, eu busco por hamburgueria a 5, 10 quilômetros aqui da minha região, aparece uma lista lá no iFood de 700. Como é que eu vou aparecer no meio de 700? Né? Então, existe também esse problema. E mesmo aqueles que estão satisfeitos, que hoje tem um modelo de super restaurante, né, que tem algumas vantagens, entendem que as taxas cobradas são muito altas, considerando a Rappi e o iFood. Né? No Brasil, a Rappi hoje cobra 23% em cima do valor e o iFood 27%. Mas alguns restaurantes que fazem a conta dizem que fácil isso chega a 40% do valor que é cobrado, porque daí tu diz, tu quer aparecer na primeira página, então bota uma promoção, bota um frete grátis, dá uma sobremesa de brinde, ou seja, aquele lucro que ele ia ter acaba indo embora para tentar aparecer dentro da plataforma, dentro do feed, que a gente chama, né, dessa primeira página da plataforma. Tanto que esses custos, todos eles não repassam integralmente para o cliente. Né? Como eles entendem como é uma estratégia para atrair o cliente para o salão, eles não repassam para o cliente. Até porque se eles repassar, os outros restaurantes que estão lá dentro não vão repassar. E aí tu não fica competitivo, tu não vai aparecer. Outro está muito caro, vou procurar outra alternativa. E, de novo, não tem negociação. Né? Alguns dos entrevistados dos restaurantes disseram, olha, às vezes muda o contrato, tanto que o iFood começou lá em 2011, era 10% o valor. Hoje está em 27%. Eles mudam o contrato e a decisão é ou tu aceita e continua e paga aquele valor, ou tu está fora da plataforma também, né? E não tem opção. E no App Justo? Bom, apesar dessa modelo de plataforma, né, precisar do efeito rede que a gente falou, ou seja, muita gente para criar valor para todo mundo que está participando, eles estão conseguindo crescer dentro desse mercado, né? De novo, porque eles estão hoje concentrados em São Paulo. A taxa deles é de 5% para o restaurante. Eles pagam para o entregador R$10 até 5 quilômetros. No caso, a Rappi e o iFood pagam em torno de 6, né? Mas aí varia um pouco. Às vezes tem promoção também, paga um pouco mais. O atendimento e o suporte do App Justo é melhor. Os entregadores disseram, né? É mais rápido, é mais ágil. Se eu estou lá na rua, preciso resolver um problema que a pessoa não está ou alguma coisa ocorre, é mais rápido. Tu conversa com uma pessoa. Isso também foi relatado com relação à Didi Food, que é da Colômbia, que o pessoal falava assim, o atendimento é melhor. Quando tu entra no suporte, tu fala com uma pessoa. Tu não fala com um chatbot ou um robô que acaba não resolvendo o teu problema. O App Justo também permite que os entregadores criem suas frotas. Ou seja, tu pode entrar lá, criar a tua frota e tu pode definir quanto que tu vai cobrar por quilômetro, quais são as tuas regras, qual é a região que tu vai atender. Né? Então, tu pode criar a tua plataforma internamente. É lógico que, como a gente comentou, o problema das plataformas é o efeito rede. Então, não tem como um pequeno grupo de entregadores criar e ter volume de entregas. Né? Com relação ao cliente, ele pode decidir compartilhar os dados com o restaurante. E isso é um ponto que os restaurantes também comentaram. Puxa, eu gostaria de receber os dados do meu cliente para poder mandar direto as promoções para eles, tentar trazer ele para o salão, eu me comunicando diretamente com ele. Hoje no iFood é um número. Se tu tem um número, tu pega o teu pedido que tu fez no restaurante, entrega para o entregador e ele leva lá, é ele que vai saber o nome do cliente, não o restaurante. Na verdade, o iFood até coloca em contato o cliente do restaurante quando tem algum problema, né? Aí sim, isso aqui não é problema da plataforma, tu resolve junto com o teu cliente. Aí tu consegue o contato do cliente para fazer essa tratativa. Qual o problema do App Justo e de plataformas que têm poucos participantes? É o volume de entrega. Um entregador ou um restaurante não se sustenta. Né? A maioria dos restaurantes diz, olha, o iFood hoje representa 30% da minha entrega. O App Justo, para quem usa o App Justo, 2%, 5% de, sei lá, 200 pedidos que vai entrar 10 pedidos pelo App Justo. Ou seja, não tem esse volume para sustentar muitas vezes, não que ele não possa usar, né, mas para dar giro. E para o entregador é pior ainda, porque daí ele depende da plataforma. Né?
E aí, para o entregador, tem um outro porém, né? O que que acontece, por exemplo, dessas plataformas tipo a Rappi e o iFood, que não tem no App Justo? Tempo de entrega e um score de pontuação. Como é que funciona esse score? Se tu entregar no tempo, tu ganha ponto. Se tu não recusa pedido, tu ganha ponto. Se tu não faz essas coisas, tu perde pontuação e pode ser bloqueado. Como é que funciona esse bloqueio? A maioria dos entregadores chega para mim e diz: ó, eu acho que funciona assim, mas eu não tenho certeza. Ou seja, a regra não está clara. Ninguém entende por que é bloqueado algumas horas, alguns dias, alguns meses, às vezes semanas, ficam bloqueados sem conseguir trazer aquela renda, né? Uh, então, de novo, isso é parte da governança, é uma decisão que a plataforma fez. E isso acaba moldando os comportamentos das pessoas. Em resumo, quais são os principais resultados de toda essa análise que foi feita? Primeiro, os contratos não explicam a justiça, né? Por diferentes motivos, os entregadores dos restaurantes, eles não têm outra opção que não aceitar esses contratos dessas grandes plataformas, e só por aceitar não significa que esse contrato vai explicar que ele é justo e passa a valer de forma integral. O princípio distributivo, que inclusive foi o modelo que eu utilizei, também não necessariamente explica o que é justo, né? Então, tanto entregadores quanto restaurantes, eles não estão necessariamente preocupados com a distribuição dos recursos e muito mais na capacidade de, por exemplo, eles ter um trabalho que seja flexível, de conseguir atrair clientes, né? Então, ter essa capacidade é muito mais interessante para esses atores, né? Então, o princípio da capacidade parece ser mais justo. O que é esse princípio? É basicamente a habilidade que o indivíduo tem de alcançar aquilo que ele valoriza ou de ser quem ele valoriza. Tá? E aí tem um outro ponto que é: quem cria a governança é responsável pelos comportamentos resultantes. Então, claramente, os modelos de governança são desenvolvidos para orientar esse comportamento. E eles fazem isso. Né? Ele mostra que as pessoas acabam adotando comportamentos em função do modelo de governança que foi estabelecido. E aí, o que a gente está dizendo é: bom, se quem criou a governança define como as pessoas vão se comportar, eles são responsáveis pelo comportamento que vai ser resultado disso, dessa governança, né? Seja andar mais rápido para entregar no tempo, seja não recusar pedido para conseguir aumentar a sua pontuação, para ter mais entregas, seja não repassando valores para o cliente, seja pagando essas taxas mais altas, enfim, são todos comportamentos que são adotados em função da governança. E aí vem a nossa segunda parte da pergunta. Então, bom, como que deve ser um modelo de governança baseado em justiça? Ou seja, para ele ser justo, o que ele tem que ter dentro dele? E aí a gente tentou definir 3 perguntas para definir esse modelo de governança. A primeira é: a governança permite aos participantes modificar essa governança? E aí vem: mas por que modificar? O que isso tem a ver com justiça? Bom, um outro princípio, o primeiro é da capacidade que a gente tem de alcançar o que a gente valoriza. Um outro princípio que é importante é a nossa capacidade de controlar o ambiente à nossa volta, né? E como eu comentei lá no começo, um princípio é importante que seja aceito por todos, senão ele não é um princípio. Jogando a pergunta, mas vou responder depois para vocês. A gente deveria ter a possibilidade de controlar o ambiente à nossa volta? Né? Se isso, sim, né? Nós teríamos que ter a condição de controlar esse ambiente, porque ele pode impactar nas nossas vidas. Então, esse é um princípio que a gente tende a crer que poderia ser aceito por todas as pessoas, ou pelo menos muito próximo da maioria das pessoas envolvidas num determinado contexto. A governança permite aos participantes modificá-la? Se sim, a gente tem um modelo justo. Por que a gente tem um modelo justo? Porque se as pessoas não estiverem de acordo com o que está sendo feito nessa governança, a gente conversa, a gente debate, a gente entra num processo de equilíbrio reflexivo, que a gente chama. A gente vai e volta tentando ajustar esse modelo de governança até que ele seja realmente justo para todos. Respondeu sim aqui, bom, a gente vai ter um modelo de governança justo, porque o processo permite que esse modelo que está sendo implementado seja modificado. Mas e se não permitir, né? Bom, a governança permite aos participantes alcançar o que eles valorizam. Veja bem, o que acontece? Nem sempre uma governança vai ser desenvolvida por um grupo de pessoas todas as vezes. Pode ter um ator central ou um grupo de atores centrais. E esse modelo de governança pode ser justo, desde que ele ajude as pessoas a alcançar aquilo que eles valorizam. Né? Se isso acontece, o modelo também é justo e as pessoas vão aceitar. Mas e se isso também não acontecer?
né? O modelo de governança não permitia as pessoas alcançar o que elas valorizam, que no nosso caso, das plataformas, é a flexibilidade, é atrair o cliente para o salão, é contato com esse cliente, no caso do restaurante. Bom, existem outras oportunidades que essas pessoas possam acessar e que aumentam as suas capacidades de alcançar o que elas valorizam, né? Que é o que a gente fala da livre concorrência no mercado. Só que é uma livre concorrência se eu tenho a capacidade de aceitar. E aqui tem um ponto importante, tá, pessoal? Que é a oportunidade. O mundo está cheio de oportunidades. Agora, conseguir acessar essas oportunidades é que é o desafio. Se ela está lá e eu não consigo acessar, bom, isso impede a minha capacidade de alcançar o que eu valorizo. Então, a gente tem que repensar. Mas se existe essa oportunidade e elas melhoram a minha capacidade de alcançar aquilo que eu valorizo, eu simplesmente saio de um lugar e vou para o outro, e esta plataforma ou este negócio que tem esse modelo de governança que não permite isso, vai ter que mudar, porque senão ele vai morrer. Como eu comentei, numa plataforma eu tenho que atrair os participantes. Se eu não conseguir atrair, eles vão embora. Mas e se não existir isso? Bom, aí vem a questão da responsabilidade. Quem cria governança deve ser responsabilizado pelo comportamento que estimula e, inclusive, responsabilizado por não fazer com que as pessoas alcancem o que elas valorizam. Em resumo, um modelo de governança justo é aquele que vai possibilitar que as pessoas alcancem aquilo que elas valorizam. Quais as implicações que tem isso? Né? Eu tenho três principais, né? Isso pode se desdobrar, mas eu vejo que principalmente relacionado aos modelos de governança que hoje existem, que que são exclusivamente contratualistas, né? Porque existe um contrato, eles passam a ser justos. Eles não estão necessariamente embasados em alguns princípios. Eu entendo que o princípio da capacidade deveria ser adotado para a formulação desses contratos, mas não é isso que ocorre. Só que isso é uma discussão que deveria ir para diferentes esferas. No caso da jurisprudência, por exemplo, a gente deveria olhar para os contratos olhando esse princípio da capacidade, não unicamente para as cláusulas que estão nesse contrato e para o aceite dos participantes. Ou seja, a jurisprudência, que é quem julga as regras, né, deveria responsabilizar os formuladores da governança para seguirem esses princípios que a gente tem que definir em conjunto, né? Isso é uma proposta como princípio da capacidade. Nas políticas públicas, o que a gente tem que pensar como política pública? Essa política pública que está sendo implementada está ajudando as pessoas a alcançar o que elas valorizam, né? Ao invés de garantir que contratos sejam cumpridos independente das regras que estão lá dentro, né? Então a gente tem que olhar também na hora de formular essas políticas públicas como elas incrementam a capacidade das pessoas a alcançar o que elas valorizam, ao invés de limitar ou restringir a sua capacidade e até muitas vezes liberdades. Toda a discussão de justiça, governança também é sobre liberdade, tá? Só para deixar claro, e também é sobre política de alguma forma. E por fim, a governança quando a gente olha para o nível organizacional. Se o modelo de governança justo é aquele que permite às pessoas alcançar o que eles valorizam, talvez as organizações possam repensar os seus modelos de governança e adotar princípios que realmente possam ser aceitos por todos os participantes ou os interessados naquela governança que está sendo gerada. Por fim, a tese tem várias recomendações, tá, pessoal? Eu recomendo depois que quem puder leia. Mas o que eu gostaria de trazer aqui como uma oportunidade de estudo futuro, né, para quem olha para essa tese, olha essa discussão sobre justiça, é passar a olhar para a governança sempre com uma certa inquietação, com aquele questionamento de, puxa, será que essa governança está abordando justiça da maneira adequada ou está abordando justiça o suficiente? Porque não tem como separar. Se justiça é o conjunto de regras que define o certo ou errado, ou usando um modelo contratualista limitando essas interações, e governança também é o conjunto de regras, eles estão conectados. Não tem como eu falar de governança sem abordar o tema justiça. Embora isso pareça, em alguns momentos distantes, e aí eu cito o meu caso, principalmente lá no começo, quando eu estava definindo o meu tema, que a grande pergunta era o que justiça tem a ver com administração. Tem tudo a ver com administração, tem tudo a ver com governança, tem tudo a ver com a nossa vida do dia a dia. Muito obrigado.